Existe um chamado na sua vida que você está tentando fugir agora. Você sabe qual é aquela coisa que Deus colocou no seu coração e que você vem empurrando com a barriga, fingindo que não ouviu. E talvez ninguém tenha te avisado de uma coisa: quanto mais você corre dele, mais fundo o buraco fica. Existe uma história na Bíblia que mostra isso melhor do que qualquer outra. É a história de um homem que tentou fugir de Deus pegando um navio para o outro lado do mundo, e acabou no lugar mais escuro que um ser humano pode imaginar, dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar. O nome dele era Jonas. E o que ele aprendeu lá no fundo vale para a sua vida hoje. Jonas era um profeta. E um dia a palavra do Senhor veio até ele com uma ordem clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a maldade dela subiu até a minha presença. Agora você precisa entender o peso disso. Nínive era a capital da Síria, o império mais cruel e violento da época. Eram os inimigos do povo de Jonas. Gente que torturava, que destruía nações inteiras. Deus estava mandando Jonas pregar arrependimento justamente para o povo que ele mais odiava. E o que Jonas fez? Ele se levantou, sim, mas para fugir. Deus disse: vá para o Oriente, para Nínive. E Jonas correu para o Ocidente, para Tarsis, o ponto mais distante que existia, do outro lado do mar conhecido. Ele desceu até o porto de Jope, achou um navio, pagou a passagem e embarcou, fugindo da presença do Senhor. Repare numa palavra que vai se repetir nessa história: descer. Jonas desceu para Jope. Desceu para dentro do navio. E logo vamos ver até onde essa descida vai. Porque fugir do chamado de Deus é sempre, sempre, descer. Mas Deus não desistiu de Jonas. A Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e se formou uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se partir. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Cada um gritava ao seu Deus, e jogavam a carga ao mar para aliviar o peso. E onde estava Jonas no meio disso tudo? Ele tinha descido para o porão do navio, e dormia um sono profundo. O homem que fugia de Deus tinha a consciência tão anestesiada que conseguia dormir no meio do furacão. O capitão o encontrou e o sacudiu. Como você consegue dormir? Levanta, clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós. Os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir por causa de quem aquela desgraça tinha vindo. E a sorte caiu sobre Jonas. Encurralado, ele confessou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Estou fugindo dele. Os homens ficaram aterrorizados. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas deu uma resposta surpreendente: peguem-me e lancem-me ao mar, e ele se acalmará. Eu sei que foi por minha causa que esta tempestade veio sobre vocês. Olha que coisa impressionante. Os marinheiros pagãos não quiseram. Eles tentaram remar com todas as forças para voltar à terra, para não precisar fazer aquilo. Eram mais misericordiosos com Jonas do que Jonas era com Nínive. Mas o mar estava cada vez pior. Então, sem saída, eles clamaram a Deus pedindo perdão, e lançaram Jonas ao mar. E na mesma hora, o mar parou de se enfurecer. Ficou calmo. E Jonas desceu mais uma vez. Desceu para dentro das águas, para o fundo do mar, para o ponto mais baixo de toda a sua fuga. E foi exatamente ali, no fundo, que Deus agiu. A Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Pensa no escuro, no cheiro, no desespero daquele lugar. Mas aqui está a virada de toda a história, e talvez a coisa mais importante que eu vou te dizer hoje. Aquele peixe não era o castigo de Jonas. Aquele peixe era o resgate dele. Sem o peixe, Jonas teria afundado e morrido.
Deus não mandou o peixe para puni-lo. Mandou para salvá-lo da morte e dar a ele um lugar para recobrar o juízo. Às vezes, o lugar mais escuro da sua vida não é onde Deus te abandonou. É onde Deus te pegou no colo para você finalmente parar e ouvir. E foi no ventre do peixe que Jonas finalmente orou. Lá no fundo, ele clamou: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Do ventre da morte gritei, e tu escutaste a minha voz. Jonas, que tinha descido a vida inteira fugindo, finalmente olhou para cima. E quando o coração dele se voltou para Deus, a Bíblia diz que o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia, em terra seca. Vivo. Com uma segunda chance nas mãos. E aqui vem uma das frases mais lindas da Bíblia inteira. Diz o texto: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Pela segunda vez. Deus não arrumou outro profeta. Não desistiu de Jonas. Ele voltou com o mesmo chamado, para o mesmo homem que tinha fugido dele. Levanta-te, vai a Nínive, e prega a mensagem que eu te disser. O Deus que você tentou abandonar é o mesmo que te procura de novo, com o convite ainda de pé. E desta vez Jonas foi. Entrou naquela cidade enorme e começou a pregar uma mensagem curtíssima: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E aconteceu algo que nenhum profeta jamais viu. A cidade inteira se arrependeu. Do maior ao menor. Eles creram em Deus, decretaram jejum, vestiram pano de saco. A notícia chegou ao rei, que desceu do trono, tirou as vestes reais e se sentou na cinza. Ele ordenou que todos, até os animais, clamassem a Deus e abandonassem a violência. E quando Deus viu que eles se converteram do mau caminho, teve compaixão e não trouxe sobre eles a destruição. A maior cidade inimiga foi salva por causa de uma pregação de uma frase. Você acha que a história termina com Jonas feliz? Pois não termina. E essa é a parte que quase ninguém conta. Jonas ficou furioso. Profundamente irritado porque Deus poupou aquela gente. Ele saiu da cidade, sentou-se do lado de fora, emburrado, e desabafou com Deus: era por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, cheio de amor, que perdoa. Eu sabia que tu ias perdoar eles. Entendo o que Jonas está dizendo. Ele não fugiu por medo. Ele fugiu porque tinha medo de que Deus tivesse misericórdia dos inimigos dele. Ele queria a graça de Deus para si, mas não suportava ver essa graça alcançar quem ele odiava. Então Deus deu a Jonas uma última lição, com muita ternura. Enquanto Jonas estava sentado no calor, Deus fez crescer uma planta para dar sombra à cabeça dele, e Jonas adorou aquela planta. Mas no dia seguinte, Deus mandou um verme, e a planta secou. E Jonas, sem a sombra, ficou de novo furioso, a ponto de querer morrer. E Deus disse: você teve pena de uma planta que você não plantou, que nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não havia de ter pena de Nínive, essa cidade imensa, com mais de 120.000 pessoas que nem sabem distinguir a mão direita da esquerda? Você se importou com uma planta. Eu me importo com gente. E a história termina assim, com uma pergunta de Deus pairando no ar. Porque a verdadeira questão nunca foi Nínive. Era o coração de Jonas. E talvez seja o seu também. Deixe eu trazer 3 verdades dessa história para a sua vida. A primeira: você não foge de Deus, você só foge do propósito, e isso sempre te faz descer. Repare na trajetória de Jonas. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para o ventre do peixe. A fuga é sempre uma descida. Aquele chamado que você está evitando não vai sumir. Ele vai te seguir. E quanto mais você corre, mais fundo você afunda. O caminho para cima começa quando você para de fugir. A segunda:
A segunda chance é a assinatura de Deus. A frase do peixe não era a sentença. Era o resgate. E a palavra veio a Jonas pela segunda vez. Se você falhou, se fugiu, se já desobedeceu aquilo que sabia que devia fazer, ouça isto: o Deus da Bíblia é o Deus da segunda chamada. Ele não te substitui. Ele te procura de novo, com o mesmo convite. O seu fracasso não cancelou o seu chamado. A terceira, e a que mais incomoda: o coração de Deus é maior do que os seus preconceitos. Jonas recebeu misericórdia dentro do peixe, mas não queria que ela chegasse aos inimigos. Cuidado com isso. É fácil aceitar a graça para você e negá-la para quem você acha que não merece. Mas Deus se importa exatamente com aquela pessoa, aquele grupo, aquele povo que você já entregou. A graça que te salvou é a mesma que Ele quer estender através de você. Jonas fugiu, afundou, foi resgatado e ainda assim discutiu com Deus. E mesmo com um profeta tão imperfeito, Deus salvou uma cidade inteira. Isso te diz uma coisa: o chamado nunca dependeu da sua perfeição. Depende da sua disposição de finalmente parar de correr e dizer sim. O navio para Tarsis ainda está te esperando no porto. Mas Nínive também. A escolha de qual barco embarcar é sua. Se essa história falou com você, deixa um amém aqui nos comentários, e me conta, qual chamado você está parando de fugir hoje? Se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana tem uma nova história das Escrituras para caminhar com você. Aqui a gente não busca atalho, nem milagre fácil. A gente caminha na fé, um dia de cada vez. Que Deus te abençoe, e até a próxima.